CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. Vamos ler o Evangelho e depois continuaremos. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, envolvidos na mensagem da nossa irmã, para estudarmos a doutrina espírita e assim termos uma visão da realidade da vida espiritual, da qual nós viemos, somos e voltaremos. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos inspire, que o nosso irmão Allan Kardec esteja ao nosso lado, junto com os patronos, o professor José Jorge, Camilo Flammarion, para a tarde de estudos. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus.
Então vamos lá. Estudamos semana passada, estamos no capítulo 2, que trata sobre Deus, né? Foi muito interessante. Deus, existência de Deus, da natureza divina, e agora nós vamos para a providência. A providência. A providência, item 20. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Então, a providência é o cuidado de Deus, a solicitude com todas as criaturas, porque Deus está em toda parte, tudo vê, tudo compreende, tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Olha aí o que é a providência. É o cuidado que Deus tem conosco. Vamos ver aqui a definição no dicionário. O que é providência? O dicionário diz assim: a definição de providência, presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele, prudência, previdência, disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim, disposição que se toma para resolver ou dar continuidade a um assunto ou evitar um mal. Então, isso é para nós. Agora, a providência divina é o cuidado que Deus tem conosco, pois Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as mais pequeninas coisas. É nisso que se consiste a ação providencial. Entendeu, Dulcinéia? Como Deus tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo. Entendeu a pergunta? Como é que Deus pode saber de tudo, das coisas mínimas? Ele está em todo lugar, em toda parte, nós já vimos, não é? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida à sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Eu vou ler de novo por causa do som, que eu acho que as pessoas não ouviram em casa. Vamos lá. A providência é o item 20 do capítulo número 2. Sobre Deus, é a providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como Deus tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma,
de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Então vamos lá. Como é que Deus sabe de tudo, hein, Adilane? Porque Ele está em tudo quanto é parte. E Ele age sobre as leis. E cada um de nós, cada indivíduo, está submetido a essas leis. Por exemplo, o nosso perispírito tem um peso específico, que caracteriza cada indivíduo. Esse peso específico é o que ele é, o que ele pensa e o que ele sente. Isso vai dar a ele um peso específico. E tudo está gravado na consciência. Nós não aprendemos que a lei de Deus está gravada na nossa consciência? Então, nós mesmos sabemos o que é certo e o que é errado. Então, através das suas leis, Deus sabe de tudo. E com esse peso específico, eu não consigo adentrar em determinados lugares. É Ele que vai dizer se eu posso ou não ir para um mundo superior ou ficar no mundo inferior. Então, Ele age assim. Nada passa na lei de Deus. Nada que seja contrário ao bem passa, porque fica registrado em nós. Hein, Alexandre? Entendeu? Ele falou que sim? Tá. Em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito, porque, sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e limitado, como eles próprios. Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem. Os quadros que pintam com traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus. E porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. O que ele falou aqui, Dulce? Que no nosso estágio evolutivo não compreendemos Deus, o homem não compreende Deus. Então o que ele faz? Ele faz de Deus um ser semelhante a ele, sentado num trono, forte, musculoso, com barbas longas. Você já viu esse quadro, né? Cheio de anjinho em volta. É o Deus antropomórfico. O que é antropomórfico? Imagem e semelhança do homem. Aí você vê algumas músicas religiosas, segura na mão de Deus, os olhos de Deus, os braços de Deus. São expressões que não traduzem a realidade do Criador, porque o homem não consegue ir além. Ele não consegue ir além. Então você tem... isso não faz bem para a humanidade, mas é o que ela pode alcançar, por enquanto. Então, você vê que a doutrina espírita já trouxe uma ideia diferente de Deus para a gente. Ela diz que Deus
é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E no universo existem 3 forças: Deus, o Espírito e a matéria, a Trindade universal. Então você vê que a doutrina espírita traz uma visão diferente de Deus. Moisés trouxe uma visão de um Deus cioso, vingativo, um Deus que punia, que escolhia, ajudava um em detrimento de outro. Mais à frente, esse povo mais amadurecido espiritualmente, Jesus traz a ideia de um Deus bom, um Deus Pai, um Deus amoroso. E Jesus está certo, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, amoroso. E a doutrina espírita, os espíritos trouxeram uma resposta ainda além dessa. Quando Kardec faz a seguinte pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é. Que é? Quem é você? Eu sou a Dulcineia. Quem é você que está dormindo aí? Eu sou a fulana. Vou dizer o nome dela aqui não, para não ir para longe o nome dela. Então, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. Pronome indefinido. Uma pergunta inteligente, e recebeu dos espíritos uma resposta inteligente. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha aí, né? Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, achando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que traduziria a totalidade do fluido, isso é, o que a química demonstra diariamente em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, que escrutam nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. É a um certo grau de purificação desse fluido que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio de seus pensamentos dirigido a diversos pontos, para que possam neles manifestar simultaneamente a sua presença. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância,
pelo poder da vontade sobre alguns indivíduos, que ele modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria e das substâncias inativas, propriedades determinadas, repara desordens orgânicas e realiza curas pela imposição das mãos. Os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sob este aspecto, se aproximar de Deus. Entretanto, eles podem, ao servir de ponto de comparação, o que o espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias, e de Deus é permanente. O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito, e o de Deus abrange o universo e a eternidade. Em suma, uma palavra: entre os espíritos e Deus há a distância do finito ao infinito. O que foi que ele disse aqui? Ele está dizendo que, primeiro ele falou da ação do perispírito. Então o espírito, ele tem uma ação ilimitada. Os espíritos não leem o nosso pensamento? Eles leem. Os espíritos não vão, para eles não tem distância. Os espíritos mais elevados, eles pensam, eles estão lá. Vão até outros mundos, né, dependendo da elevação do espírito. Mas o espírito é sempre limitado. E Deus não. Deus é ilimitado. Então, se um espírito vê o teu pensamento, se o espírito conhece quem é você, imagina Deus. Através das suas leis, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Para saber quem é a pessoa, o André Luiz trata sobre isso, e a Dona Ivone também. Quando nós estudamos o livro Drama da Obsessão, e foi analisar o Leonel, um dos personagens do livro, o Dr. Bezerra deu várias maneiras, algumas hipóteses de saber da vida dele. Por que ele chegou naquele ponto, a vida passada? Ele poderia mergulhar na mente do espírito, fazer o espírito regredir e ele falar. Poderia perguntar ao anjo da guarda dele. Poderia estudar no espaço, no éter, nesse fluido sutil, e ali pesquisar tudo que aquele espírito fez, porque tudo que a gente realizou está registrado no éter, desde o princípio da vida, os milhares de séculos, por onde nós passamos, nós deixamos a nossa impressão, se assim podemos dizer. E isso seria um trabalho bastante meticuloso, mas que é possível saber. Então, se um espírito pode te analisar dessa forma, apesar das suas limitações, imagine Deus. Então Deus sabe de tudo, porque Ele está em tudo quanto é lugar. E nós estamos mergulhados, como diz Leon Denis, no hálito divino. No hálito divino. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, é o seu estado de pureza máxima, aonde ela vai se associando, e essa matéria vai se adensando, se podemos dizer assim, até chegar a esse ponto aqui nosso. Esse é um dos estágios mais grosseiros da matéria. Esse aqui que nós estamos, está aqui a mesa, está a cadeira, o meu corpo. Mas o fluido cósmico universal, ele está em toda parte, em todo o universo.
e nós estamos mergulhados nele. Esse fluido cósmico universal, esse hálito divino, dá a Deus todo o conhecimento, tudo o que Ele precisa para saber da vida de cada um de nós. É assim que Deus sabe de tudo. – 24. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica de certo modo dele impregnado. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só, como acontece com o som e o ar. De maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim, com efeito, dizemos que o ar se torna sonoro. Poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então foi o que a gente acabou de dizer. Então, vocês imaginam um aquário cheio de peixe. O aquário, para ter peixe, está em água. Então, um peixe dando uma rabanada dentro d'água vai abalar toda a água do aquário, não vai? Todo mundo vai sentir. Imagine que nós estamos mergulhados num aquário. Todo o universo está mergulhado nesse aquário, que é o fluido cósmico universal, que é o hálito divino. É essa suposição que ele está dando. Por isso que Deus sabe de tudo. Por isso que ele providencia tudo. Nós estamos estudando aqui a providência divina, esse cuidado que Deus tem com todos nós. Então, por isso, ele tudo sabe. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando em fluido em toda parte, tudo estará submetido à ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, e é com razão que ele diz que Deus lê no mais profundo recôndito de nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Esse fluido cósmico universal penetra em todos nós, está em toda parte, nos seres mais ínfimos da natureza, num verme que rasteja. Então, Deus não sabe apenas o que nós pensamos, o que nós sentimos, quem somos nós, como também sabe dos seres mais ínfimos da criação, da minhoca que rasteja debaixo da terra. Porque existe lei para isso. Então, ele, através das suas leis, ele sabe de tudo.
Hoje, nós estudamos pela manhã a influência dos espíritos em nossos pensamentos. E que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os nossos pensamentos mais secretos podem ser conhecidos pelos espíritos. Eles conhecem. Eles sabem até aquilo que a gente não queria que ninguém soubesse, que a gente esconde até de nós. Eles sabem. Se os espíritos, que são limitados, sabem, e Deus, imagina Deus. Não entendi a pergunta. Hã? Sim, é só olhar para você que ele sabe quem você é, pela tua vibração e o que você pensou, o que você pensa, as suas intenções. Por isso que nós não enganamos os espíritos. E se não conseguimos enganar os espíritos, a Deus é que ninguém engana. Entendeu? Então vamos lá. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não precisa lançar seu olhar do alto da imensidade para que Ele ouça nossas preces. Elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Nossos pensamentos são como de um sino, como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Por isso que Deus sabe de tudo. Por isso, Ele está em nós, nós estamos nele. Ele é o primeiro a saber de tudo. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido universal e inteligente não é evidentemente mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus, que dos quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então Kardec está usando aqui uma comparação para a gente entender Deus, porque nós não compreendemos Deus. Só os espíritos puros, os espíritos superiores, é que compreendem Deus. Tanto que Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. O que ele quis dizer? Que ele era Deus? Não, claro que não. Ele estava tão ligado com Deus que ele conhecia a vontade de Deus. Ele sabia. Nós não sabemos, mas ele já sabia. É como você ter que fazer uma estrutura para segurar esse prédio, mas eu não sei calcular. Mas o engenheiro sabe. Ele estudou para isso. Então, os espíritos elevados, eles conhecem Deus. Nós, inferiores, não. E Kardec está fazendo um esforço aqui para a gente compreendê-lo melhor. Sair daquela ideia de que um Deus é um homem barbudo, forte, cheio de músculo e com um monte de anjinho em torno dele tocando harpa. Então essa ideia é uma ideia que materializa Deus. E Deus é.
Como diz um amigo meu, qual a definição de Deus? Deus é. Ele é tudo que a gente possa imaginar de elevado. Porque a gente não alcança. A gente precisa ainda materializar. Por isso fizeram de Jesus um Deus. Fica mais fácil de compreender, né? Kardec aqui dá essa ideia do fluido inteligente. Nós temos esse livro A Gênesis, é um livro que tem que ler com muita atenção, porque ele não é simplesinho não, né? Ó, nós temos sob os olhos constantemente um exemplo que pode nos dar uma ideia de forma pela qual a ação de Deus pode exercer sobre as partes mais recônditas de todos os seres e, por consequência, como as impressões mais sutis de nossa alma chegam até ele. Esse exemplo é tirado de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, uma delimitação qualquer. Se ele não fosse infinito, poder-se-ia conceber qualquer coisa maior que ele, e essa qualquer coisa é que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito e não pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Ele as envolve, elas estão nele. Portanto, é incompreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura e para fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira esta comunicação tem lugar universal e constantemente examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. Nesse parágrafo, ele está falando que se Deus é infinito, ele está em tudo quanto é lugar, você não pode representar Deus limitado, porque ele é ilimitado. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. Ele está fazendo uma analogia com o homem para a gente compreender Deus. Então, eu sou um espírito que tenho um perispírito, um corpo espiritual e um corpo físico. E quem dirige o corpo sou eu, espírito. Nesse universo, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus. Então, vamos lá. Eu sou espírito, ninguém tem dúvida. Eu vou beber água, eu pego aqui o copo e bebo a água, né? Eu é que quero fazer isso, eu dirijo a matéria. O corpo é o que eu uso. Deus não criou todo o mundo material, não tem um fluido cósmico universal. Então, Deus é o espírito que dirige a matéria. Por isso ele está em tudo quanto é lugar. Está em toda parte. Todo o universo seria o que representa o corpo para o espírito, é o que representaria o corpo para Deus. Entendeu? Eu vou ler aqui de novo, pequenininho. Ó.
O homem é um pequeno mundo, do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo, tá? Nós somos um pequeno mundo. Eu sou espírito e dirijo o corpo. Nesse universo, no universo inteiro, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus. Compreenda-se que aqui há apenas uma simples questão de analogia, não é de identidade, é para a gente compreender como Deus está em toda parte, como Deus é providencial. Só para a gente ter essa ideia. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Então eu mexo o meu pé, eu coço a minha cabeça. Ainda que o número dessas partes constitutivas tão variadas e de natureza tão diferente seja considerável, ninguém irá pensar que se possam produzir movimentos ou que uma impressão qualquer tenha lugar em um ponto determinado, sem que o espírito tenha consciência disso. Há sensações diferentes em muitos lugares, simultaneamente. Há sensações diferentes em muitos lugares, simultaneamente. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, determinando em cada uma de sua causa, seu ponto de ação. O fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual. Não há razão, pois, para que, num e noutro caso, fenômenos da mesma natureza não se produzam da mesma maneira. O que ele está dizendo aqui? Eu posso sentir o dedinho mindinho. Não sinto? Se eu der uma topada, se machucar. E se não der topada, se não machucar, eu sei que tem um dedo. É só eu mexer o dedo. Estou mexendo meu dedo aqui agora, o dedão do pé. Está longe da minha cabeça. Então o dedo, o braço, a mão, é tudo dirigido por mim, espírito. Eu sei de tudo. Por analogia, o universo criado por Deus, ele sabe de tudo porque ele está ligado a tudo. Entendeu? Agora, como é que ele sabe de tudo? Isso não é fácil para a gente compreender, não. Não é fácil, não. Kardec está fazendo um esforço para explicar para a gente isso. Mas deu para entender agora? É, a lógica. Um membro se agita, a minha mão, o espírito sente, o espírito sabe. Eu, espírito, estou tremendo a minha mão aqui. Não estou com Parkinson, não, eu estou tremendo, viu? Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Você pensou, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe tudo o que se passa e destina a cada uma o que lhe é particular. Daí pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles e a solidariedade de todos os mundos e, por fim, a das criações e do Criador. É um raciocínio complexo, mas lógico, para a gente entender Deus, porque a nossa imperfeição não permite ainda que
que a gente compreenda Deus. Somente os espíritos superiores sabem. Deixa eu terminar aqui, que eu sei que essa aula... Eu vou terminar o item 20, só falta o item 28 e 29, para a gente terminar essa questão da providência. Compreendemos o efeito. Isto já é muito. O efeito remontamos à causa e avaliamos a sua grandeza pela sua... Avaliamos a sua grandeza pela sua grandeza. Do efeito, a sua grandeza do efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa. Então, a essência íntima de Deus nos escapa, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Conseguimos medi-los, entretanto, ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. Será então mais racional negar o princípio divino, porque não o compreendemos? Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando como o sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode responder. É provável que ele não esteja fixado em um ponto determinado, como não está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus essa faculdade tem de ser sem limites, uma vez que Deus preenche o universo. Poderíamos ainda admitir, por hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que ele se forma sobre todas as partes, onde a soberana vontade julgue conveniente que ele se produza, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte, em parte alguma. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente bom e justo. Essa é a sua essência. A sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Não é fácil compreender Deus. Não é fácil. Não é simples. Semana que vem, nós vamos estudar aqui a visão de Deus. Vamos parar por aqui, né? Deu 50 minutos aí de estudo, de leitura, e a gente viu que não é tão simples assim, né? Mas a gente está estudando. Devagarinho, a gente vai compreendendo. Deus de infinita bondade, infinito amor, aqui estamos buscando entender a tua essência, a tua existência. Já sabemos da tua existência, mas ainda não o compreendemos. Estamos em busca disso, Senhor. Tende piedade de nós, da nossa ignorância, do nosso atraso ainda. Mas um dia, se pautarmos a nossa caminhada sob a tua diretriz, a diretriz que a doutrina espírita aponta para cada um de nós, certamente encurtaremos os caminhos de dor e mais rápido chegaremos a Ti. Ajuda-nos então a deixar a rebeldia de lado e a buscá-lo no nosso próximo, buscá-lo no cumprimento do nosso dever,
buscá-lo a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Abençoa o nosso esforço, perdoa-nos a falta de entendimento ainda. Então, sob as bênçãos, sob as tuas bênçãos, sob as bênçãos de Jesus, o teu enviado, este sim te conhece. Vamos terminando o nosso estudo. Envolva a nossa casa, envolva os espíritos trabalhadores desta casa de amor, envolva todos nós. Em nome desses guias, do nosso altivo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.